Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos aqui em plena quinta-feira, fugindo ao dia tradicional da nossa live, mas por um motivo muito especial. Fabrícia Martins, Fafá, boa noite. Giza Maria, boa noite. Arthur, boa noite. J. Carla, boa noite. Agnaldo Simplício, seja bem-vindo. Boa noite. Sejam bem-vindos, Douglas, boa noite. Vasconcelos, DF, boa noite. Charliene Nunes, e aí, Charliene, boa noite. Marquinhos, boa noite. Professor Paulinho Curirim, vocês vão conhecer o fera, o cara da redação. Por favor, professor, com o professor Curirim. Pergunta para ele por que esse nome, que até eu estou curioso, né? Por que Curirim? Eu acabei de convidá-lo, esperando ele aceitar. Pronto, chegou o cara. Que E aí, Curirim? satisfação! Que honra! A honra é toda minha, viu? Olha Muito, muito aí, bem. o famoso Júnior Gel. O Tem famoso tempo, hein? Paulinho Curirim. Rapaz, Ah, tem tempo que eu escuto aí, hein? Ó, já ministrei aula aí em Paraíso, Colinas do Tocantins, Porto Nacional, Palmas, Paraíso, Tocantins, Colinas, Palmas. Araguaína, Araguaína nunca fui, nunca fui. Gurupi. Gurupi, é. E eu vou te falar, hein, pessoal aí te ama, cara. Você é um cara que é difícil a gente ver alguém que tem tanto apreço pelo pessoal, de verdade, verdade verdadeira mesmo. Eu achei é porque é diferente, né? É diferente. Você vê pessoas que gostam, mas tem uma aceitação aí de, sei lá, cara, de 90% aí, Faz o seguinte, 98%. eu vou te fazer um convite agora. Transfere seu Ah. título de eleitor para cá. Eu tô É precisando de sério. gente desse jeito, que mexe a camisa. Mas é sério, é verdade. Não, é tanto que quem vinculou o nosso contato aí foi um cara que te admira muito, né? Que é o Delgado. Nossa, Então, professor você vê que é uma. Delgado. É Professor verdade. Delgado, posso. Opa, caindo aqui. Vou falar uma coisa, uma historinha sobre Delgado, viu? Sim. Para você e para todos que estão nos assistindo aqui. Para quem não conhece, e eu acho que praticamente todos conhecem o professor Delgado, Delgado Júnior, entra lá, procura no Instagram, Delgado Júnior, e você vai ver o cara. Tem muitas, mas muitas dicas mesmo na área de informática. Deixa eu Mas só vou ligar contar, a música para ficar melhor aqui, Júnior. Pode fica à falar, eu tô te vontade. escutando aqui, tá? Tá. O professor Delgado, gente, eu teve uma situação que tinha uma aluna. Para variar, essas coisas sempre acontecem com uma aluna bonita, né? Aí uma aluna estava lá assistindo a aula dele e tal. E o professor Delgado agora ele está magrinho, mas ele já foi um pouco mais rechonchudo. Já. Aí a aluna virou para a colega do lado, que estava assistindo a aula, e falou assim: Nossa, o Delgado lá é copiando no quadro, tal, de costas. Aí a aluna virou para a colega que estava sentada ao lado dela e falou assim: Nossa, esse professor deve usar uma cueca extra G. Aí a colega do lado olhou para ela, um pouco séria, e falou assim: Não, é G, normal. Aí ela, oh, como assim? Sabe quem era? A menina que estava do lado? A esposa do Delgado. Nossa senhora! Meu Como assim Deus não? Ele é meu do. marido. E eu, vixe, caramba! Depois dessa menina nunca mais apareceu na aula. Realmente, Caraca, mas que vergonha, hein, que deve ter. nossa senhora. Rapaz do céu. Ainda Eu bem que ela imagino. falou que foi por causa do tamanho da bunda, né? Ainda E bem. ainda, Foi do outro menos lado. mal, né? Menos mal, né? Não, não, pois é, a mulher, né, no caso. Tá Curirim, certo. fala, se apresenta aí para os nossos alunos. É claro que acho que a grande maioria já conhece, que muitos comentaram sobre ti, quando nós anunciamos que iríamos ter essa live juntos, mas fala sobre você aí, por Tá, favor. De onde você é, quem é você? eu sou hoje especialista em redação, né? Hoje, depois de muitos anos aí, eu me dei o conforto, vamos dizer assim, não sei se seria bem conforto, mas conforto em ser especialista em redação, em só trabalhar com essa matéria, óbvio que para acoplar na matéria de redação, eu também uso a neurolinguística, né? Então, não é só redação, letras, letras, letras. Hoje tem um pouquinho de psicologia também, mas sempre voltado para a matéria de geração. Então, por exemplo, já tive a oportunidade de ser corretor de várias bancas enfim, vários concursos. Eu hoje faço recurso, né, para a galera, mas tudo voltado para a redação. Por exemplo, dramático no pé.
Esses dias um parceiro nosso aí, conhecido, né? Parceiro nosso conhecido aí, me chamou para fazer uma aula, uma live, enfim, para gramática. Eu falei, rapaz, infelizmente eu não pego. E aí hoje eu trabalho, eu tenho minhas coisas próprias, né? Meus cursos próprios, etc. Mas eu também, para a honra e glória de Deus, sempre gosto de falar isso, né? Eu, pelo menos, tenho muita fé em Deus aí. Acredito que se eu estou onde eu estou, primeiro, por Deus, e segundo, que a gente vai atrás, né? Corre atrás. E aí, eu hoje tenho a oportunidade de ministrar aula aí num dos dois maiores preparatórios online que tem aí a nível Brasil. Não vale a pena mencionar o nome, até porque eu acho que a grande maioria deve saber. Então é isso. E para mim é uma satisfação estar com o senhor de verdade. Quando eu não conheço outro nome, não preciso. Minha esposa tá ali, minha filha tá ali, eu não preciso mentir, não preciso. Mas quando falava em alguma coisa voltada para essa área de gel e etc., eu sempre escutava o nome do senhor. Aí pelo Antônio, né, a matriz, etc., entre outros aí que eu fui até de pessoas, grupos que fecharam a aula e me levaram para Tocantins, a referência era do nome do senhor aí. E aí o Delgado encheu também a bola daquele tanto. Eu falei, rapaz, mas esse cara muito amado, aí você tá doido. O cara E engana aí eu bem, fui. rapaz, engana bem. É só não reprovar aluno que dá nisso. E aí eu vejo aqui que de fato o senhor você, o senhor, não sei, enfim, é um cara extraordinário mesmo. E a gente tá junto, né? Vamos Olha, quebrar tudo aí. esse negócio de senhor, deixa eu te explicar como é que funciona. Aqui no Tocantins, a gente pensa assim, quando a pessoa avança a idade, ela perde o cabelo. Então eu tenho que te chamar de senhor aqui. Tipo isso. Tá Curirim, certo. fica à vontade. Para quem está assistindo, o Curirim vai trabalhar com vocês em redação agora. O que tem de melhor está aí na mão dele para dar super dicas para vocês. E quem não está seguindo, por favor, siga o perfil do Curirim. É o cara na redação, vai te ajudar muito. E eu já vi muitas dicas e assistindo algumas dicas que você tem no seu perfil, achei bacana demais, cara. Dava até Legal. vontade de fazer a prova só para testar. Mas massa demais. É legal, eu costumo falar que eu tento ensinar assim, Júnior. Eu imagino que a sua aula deve ser do mesmo sentido, mesma pegada. Mas eu costumo ensinar assim, não para o cara ser escritor, né? Eu não estou aqui para fazer o cara ser escritor, eu não estou aqui para fazer o cara ser um professor de redação. Eu estou aqui para fazer o cara ser aprovado. Eu acabei de receber, cara. Ah, ele é aluno seu, pô. Aluno seu. Eu vou pegar a foto e mandar no privado do senhor lá. Mandar no WhatsApp. O cara agradecendo. Eu não acredito que essa live, André, o nome dele, alguma coisa assim. Passou na PMTO agora. E aí, como se não bastasse a bênção, né, de ter ajudado e etc. O cara tá na PMTO, tava fardado, bonitão, tá show lá de bola. Agora, mandou uma outra foto falando que tem uma bênção ainda maior, porque acho que é mês que vem, não, sei lá. A esposa dele, eles vão ter uma filha, parece, algo nesse sentido. Então, mandou a foto, beijando a barrigona lá da esposa dele. Então, assim, aí eu fiquei mais feliz ainda, porque parece que a redação ele pegou um pouco comigo, etc. E, obviamente, na matéria do senhor aí, ele destruiu, né? E aí tá na PMTO, e agora vai ter uma família com solidez financeira, com qualidade de vida, porque, de acordo com as palavras dele, eu vou dar um jeito de postar e marcar o senhor, tá? Com as palavras dele, ajudou demais e etc. Então, achei super legal. Ele mandou um monte de foto lá. E aí, a última era essa, agradecendo. Ele falou que estaria aqui na live. Eu nem vi o nome dele aí, mas ele falou que estaria na live. Deixa eu Hoje aí, na aula. ativar aqui, então, os comentários, que se ele tiver, ele já se pronuncia aí. Ele falou que ia estar aí. Tá aí, ó, um vereador lá de Formosa tá aqui. Eita, nós. Eu acho que eu vou candidatar a vereador aqui do meu estado também, aqui do meu estado também, viu? Vou te falar, né? Tá dor de cabeça demais, viu? Você pode ter certeza, mas é bom, é bom. Bom demais, tá doido. Vamos lá. Ô, Júnior, vamos começar então assim. Ó, isso que ele mandou aqui, sou eu, não sei se é o Douglas aí. Será que é o Douglas? É porque tem uns Soldado aprovados. Douglas. Deve ser, deve ser, um moreno. Ele, ele tá com uma história super bacana aí. Agradeceu super o senhor aí. Nossa, Deixa eu falar pro senhor. Eu quero trabalhar com eles aqui, Ju, e aí você vai falando aí, etc., do jeito que você quiser. Mas eu queria trabalhar com eles alguma pegada voltada para Seduc, TO, que eu imagino bem, o senhor falou aí, e eu não sei quantos alunos são meus aqui, mas já segue também aí o Júnior Gel, pelo amor de Deus, né, gente? Já segue aí, eu não sei quantos são, mas deve ter aluno meu aqui também, se ainda não com seguiu, já segue certeza. aí. E aí eu quero
falar um pouco de Seduc TO, porque eu sei que muita gente procurou, quando postou que ia ter a aula, etc. Muita gente falou, não, então dá dica, não sei o quê, para Seduc TO. Então, assim, eu não vou falar de Seduc TO mesmo, não é isso. Eu vou falar de redação e vai abranger Seduc TO, porque a gente tem um texto dissertativo argumentativo, mas vale para tudo. Se o cara fizer PNDF, vai ajudar. Se o cara resolver fazer Assembleia Legislativa do Maranhão, que está aberto, a ALMA, né? Está aberto, serve também, né? O que importa aqui para a gente é o tipo textual, né? Então, esse é o princípio. E aí, para a gente poder falar, eu vou falar assim, de uma estrutura de forma geral, aí o senhor vai falando aí, o senhor vai falando, não, Curim, deixa eu falar um pouco, Curim, deixa eu, tá? Deixa o pau Pode ficar à quebrar, pode vontade, eu tô ser? aqui para aprender por enquanto. Beleza? Então vamos fazer nesse sentido aí. O concurso que a galera fizer aí vai ajudar isso. Porque a gente não tem que pensar sobre uma banca ou um concurso em si quando envolve redação. A gente tem que pensar no tipo textual. E o tipo textual é dissertativo argumentativo, que é esse que a gente vai trabalhar nesse exato momento da FGV, mas que também é da OCP para agora para PNDF, que é também para ai meu Deus, IADES, para Polícia Científica, que é dissertativo argumentativo, pô, né? Então vamos lá. Primeira coisa, quantidade de linhas. 30 linhas é o que vem na maioria dos editais. Eu ministrei uma aula agora, o Júnior, gravei aí para uma empresa, para uma instituição. Qual que era o nome do lugar, gente? Eu sei que era 60 linhas. Ah, Defensoria Pública do Pará. Defensoria Pública do Pará. Banca. Não sei o nome da banca agora. Legale Concursos. Legale Concursos. 60 linhas, meu amigo. Agora que no meu estado está tendo Polícia Científica, 40 linhas. Lá no Rio Grande do Sul vai ter agora 55 linhas. Então o trem tá bombando. É bom o povo entender isso. A redação está sendo a bola da vez aí, graças a Deus. Que assim seja o resto da vida, né? Para mim é maravilhoso. O que eu posso dizer, pessoal, é o seguinte. Sendo 30 linhas, que é a base, né? É base de vestibular até base, 30 linhas. Aí, Seduc-TO, enfim, qualquer coisa. 30 linhas, Enem, 30 linhas, 30 linhas. Escreva o máximo possível. Por dois motivos. Primeiro, posso falar com o meu corretor das bancas, a gente tem um prazo muito curto para corrigir. Muito curto, é muito rápido para corrigir. Então, você me ganha como corretor da banca já na quantidade de linhas escritas. Se você escreve o máximo possível, automaticamente eu acho que você sabe muito. Quando o professor Júnior Gel for falar alguma coisa da geografia, atualidade, história de Tocantins, eu imagino que ele vai falar, se ele quiser falar, óbvio, com muita propriedade. E se ele quisesse, ele ficaria aqui, ó. A maior aula que eu dei na minha vida, Júnior, foi aí em Palmas. A maior aula da minha vida. O maior período da minha vida em uma sala de aula pingando. Eu olhei assim, pingou, falei, o ar-condicionado tá pingando. Quando é fera, meu braço. Tá pingando aqui assim, ó. Juro pela minha. Quero morrer se eu estiver mentindo. Eu olhei pra cima assim, cacei o ar. De repente eu olhei e falei, era meu braço aí, Tocantins, Palmas, tá? Lembrando, não tô falando mal, pelo contrário, já disse até pra minha esposa. É um dos lugares que eu teria facilmente coragem de mudar. Lindo, lindo, extraordinário. Extraordinário. Pode ir. Não, extraordinário, extraordinário. Fora de lógica. Só quem conhece poder falar. O Corinthians está falando só de Palmas. Eu gostei muito de Palmas. Já fui em outros lugares. Gostei muito de Palmas. Aí desci ali pro Jalapão, ali, trem, pau torou. Então, qual que é o bizu? Qual que é a linha de raciocínio? Escreva o máximo possível. Quem escreve muito, quem fala muito, em teoria sabe muito. Eu fiquei 6 horas dando aula aí em Palmas. 6 horas seguido. Parei, acho que foi 25 minutos, o cara bebeu uma água, ir no banheiro. Depois parei de novo, foram 2 paradas em 6 horas. 6 horas. Ou seja, em teoria, o cara que olhou pra mim falou, mano do céu, o cara não tá carregando nada, nem um livro, ele não tá carregando nada, tá tudo saindo desse cabeção dele gigante, tem que saber muito. Por quê? Porque eu fiquei falando 6 horas. Então, se você escreve 30 linhas, na hora, o corretor olhou, pá, você sabe muito. Escreveu 30 linhas, o corretor olhou, se a quantidade máxima é 30, né, gente? Se for 40, é 40, se for 60, é 60. Então, quantidade máxima, FGV, Seduc, exemplo, 30 linhas. Se você escreveu muito, a corretora, você já ganha o coração dele. Porque o ser humano compra com os olhos.
É por isso que no fundo aqui, ó, eu tenho uma Constituição, eu tenho isso aqui é um mérito de negócio de marketing aqui. De marketing. Eu tenho uns livrinhos, tem um livro aqui de. Por quê? Porque se eu colocasse aqui de repente sei lá, uma pirarara, um trem, não tem nada a ver com redação, pô. Não tem nada a ver. O Júnior vai falar assim, mas eu tô na minha sala, tô no meu quarto, alguma coisa. É diferente a situação. Totalmente diferente. Aqui o convidado nesse momento sou eu. Então, se eu tenho que mostrar alguma coisa, né, Júnior? Olha lá, o Júnior tem Aí, a ó, foto da. ó, com a patroa. Olha lá, ótimo. É, família, Júnior, né? O Júnior não precisa, todo mundo já sabe da qualidade evidente dele. Então, qual que é o bizu? Qual que é a linha de raciocínio? Então, você compra por isso. Eu ando com a marca, eu ando com a marca, eu ando com o emblema, etc., que compra com os olhos. E o corretor é da mesma forma. 30 linhas para ele sabe muito. Sem ler sua redação, ele já sabe, acha que você sabe muito. Agora, vamos lá. Vamos devagar na carroça. 30 linhas, eu tenho que dividir os parágrafos. Então, 4 parágrafos, esses parágrafos têm que ter tamanhos similares. E, preferivelmente, o desenvolvimento tem que ser maior que a introdução e conclusão. Olha o nome do trem. Desenvolvimento. O outro só introduz e um só conclui. O desenvolvimento, rapaz, ó, desenvolve. O nome do negócio é desenvolvimento. Então você tem que escrever muito e dividir nos parágrafos tamanhos similares. E dentro desse parágrafo, gente, de tudo que você pode aprender nessa aula, aprenda isso que eu vou te falar agora, de tudo, de tudo, de tudo. Vai te ajudar. Vai te ajudar muito. Todo parágrafo, ele tem início, primeira frase, meio, segunda frase, fim, terceira frase. Por que isso vai me ajudar? Para você não ficar quebrando cabeça tentando fazer a redação toda de uma vez. O Júnior ele pode escolher um tema que ele quiser para mim. Eu faço uma redação aqui em 1 minuto e 40 segundos, ele marcando no relógio dele. O tema que ele quiser. Se ele quiser falar assim, Cunha, lógico, tem que ser tema lógico, né? Você fala assim, fala sobre Chernobyl e as funções. Não vai cair Chernobyl em lugar nenhum no Brasil. Não cai. Tem lógica. Né? Mas se ele falar assim, Curirim, Seduc-TO, acho que pode cair sobre os desafios da educação. Tem lógica. Tem lógica. Desafios da educação, desafio da inclusão, da educação inclusiva, uma coisa de surdo, alguma coisa sobre home office, né? Dando um exemplo. Lá para bombeiros, foi a prova, mas se ele tivesse falado meio ambiente, tem lógica. Agora colocar um trem de Rússia e Ucrânia e as percepções brasileiras. Não, 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 não. Não tem nada de Rússia e Ucrânia no tema, não, pelo amor de Deus. Nenhuma prova é assim, nem PF, PRF, nem nada, nem OAB, em lugar nenhum cai estranho. Então, assim, tema possível, que não seja nada viajado. Teve um aluno uma vez que eu falei isso, ele falou assim, então fala sobre metaverso e as funções da tecnologia. Aí eu achei que ele botou para me arregar, né? Eu falei, beleza, vou falar. Eu já comecei. De acordo com o físico Albert Einstein, a tecnologia iria se sobrepor à humanidade. Entretanto, nota-se que nem sempre isso é uma realidade, ao senhor pontuar que nem todo cidadão tem acesso tecnológico como deveria. Assim, princípios como metaverso, que é, de fato, uma apropriação industrial tecnológica, e o analfabetismo digital devem ser trabalhados em toda a sociedade. Inicialmente, vírgula, é imprescindível destacar que o metaverso é uma representação pela qual as empresas de tecnologia têm apostado com o intuito de evidenciar cada vez mais funções da evolução. Ponto. Nesse viés, de acordo com a filósofa alemã do século XX, Hannah Arendt, aí ele começou a chorar. Por quê? Porque eu comecei com o físico Albert Einstein, passei para a filósofa alemã do século XX, Hannah Arendt, de um tema que ele criou, eu imagino, querendo botar pressão. Então não é que eu não dê conta de falar, mas é porque nunca vai cair metaverso em lugar nenhum, nem em prova de Enem, de ensino médio. É uma questão de lógica. As provas elas tendem a ser mais ou menos no rumo. Mais ou menos no rumo. Não cai trem. PRF caiu sobre alcoolemia e volante. Cachaça dirigir, acidente no volante. PF caiu sobre direitos fundamentais. Depende, eu estou falando dessas provas só para vocês entenderem. Depende do departamento penitenciário, caiu sobre ressocialização de apenados, de apenadas, detentas. Caiu, então tem a ver. Então, entenda aqui. Se você fizer para mim 30 linhas, dividir em 4 parágrafos com tamanhos similares,
E dentro desses 4 parágrafos, cada parágrafo ter 3 linhas, 3 linhas não, perdão, 3 frases, você vai se sair muito bem. Por quê? Porque você não vai tentar matar o elefante de uma vez. Você vai matar o elefante uma partezinha por vez. Primeiro você apresenta, depois você sustenta, depois você fecha. Acabou aquele pensamento. Bora para o próximo parágrafo. Apresenta, sustenta, fecha. Acabou aquele parágrafo. Vai para o próximo. Apresenta, sustenta, fecha. Isso você faz nos 4 parágrafos. E aí você não trava. Porque o indivíduo ele só trava quando ele não sabe o que precisa fazer. Se ele souber o que ele precisa fazer, o passo a passo, ele não trava. Questão de lógica. Se eu sei que para fazer o Nissimi hoje eu preciso de uma panela, água, colocar lá fervendo 5 minutos, eu não vou travar. Mas por quê? Porque eu sabia o passo a passo. Então é mais ou menos essa linha de raciocínio. E não se esqueça, antes de passar a palavra para o meu amigo Junior Gel aí, que toda referência na redação, sem exceção, tem que ser para agradar o corretor. Quem vai corrigir sua redação não com todo respeito, tá, Júnior? Com todo respeito, pelo amor de Deus. Mas não professor de gel, não é professor de direito, não é professor de sei lá, informática, né, do nosso amigo Delgado. Não é. O cara é formado em letras. Então, o que você puder usar para agradar um cara que só viu na faculdade letras, literatura, gramática, um pouquinho de história da arte e etc., é melhor. Então, não escreva como você fala. Melhore na hora da escrita. Na hora de falar, eu vou falar pro Júnior bem assim, ó. Ô, Júnior, vocês vão lá no Jalapão de vez em quando? Vou falar de jeito. Na hora de conversar com ele, eu vou falar de jeito. Vocês vão lá? Mas na hora de escrever, eu não vou colocar vocês vai lá. Beleza? Até porque não tem que ter direcionamento para ninguém, né? Mas eu vou conversar, eu vou escrever de um jeito mais. Tá no edital, por exemplo, de vários concursos. Registro formal culto da língua portuguesa. Vamos de novo? Registro formal, bonitão, culto, pensa num culto na igreja, culto ecumênico, você não vai de sua pior roupa. Da língua portuguesa. Também não é para ficar usando palavra que é americana, estrangeirada, americanizada aí. Se eu usar estresse, pode usar, mas é estresse. Vocês sabiam que 64 palavras foram modificadas na língua portuguesa? Pode pesquisar, galera. Fica à vontade. Joga aí, ó, palavras aportuguesadas da língua portuguesa. Estresse, fica com um é antes, um é na frente. Não se fala mais site. Quem escrever site na redação ia rodar, porque não é mais site, é sítio ou portal. Você não usa mais a priori, a galera do direito gosta muito de a priori, né? A priori não usa, é a princípio. Você não usa mais online, até estava agora lanchando, eu vi essa palavra, online junto. Se você escrever no seu WhatsApp online, você vai ver que é on-line. Palavras foram 64. Quer que eu te assuste um pouco mais? Você está só um pouquinho mais, eu vou passar pro Júnior. Prometo, Júnior, prometo. Não, pode ficar à vontade. Só um pouquinho mais, só um pouquinho. Assustar só um pouquinho mais o povo para eles entenderem que ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Só que eles têm que... vocês sabiam que entraram 1000 palavras novas de 2018 até agora na língua portuguesa? Gente, eu gosto de provar. Eu sou um professor que prova. Eu odeio aluno que fica só mastigando o que o professor fala. Porque não é tudo que o professor fala que é verdade, não. Eu gosto de provar. Pesquisa. Joga aí no Google assim, ó. 1000 palavras novas na língua portuguesa. Você vai ver que entraram um monte de palavras que você nunca nem imaginou e que hoje em dia dá pra você usar na redação. Vou dar um exemplo. Um tema que todo mundo precisa saber. Violência doméstica. Todo mundo precisa saber. Qualquer concurso tem que saber. Qualquer concurso. Uai, uma das provas do bombeiro, Júnior, foi sobre feminicídio. Tá certo? Não é isso? CBMTO? Você fala da relação? Foi. Rapaz, eu não me recordo, porque eu só olhei a parte da geografia. Eu faço isso também. Eu faço também. Mas eu acho que uma delas. Porque teve CFO ou soldado, correto? Se eu estiver enganado, Sim, é tanta prova. teve Mas oficial teve e as duas. teve soldado, teve as Isso. duas. Uma delas, uma tinha a ver com o meio ambiente, era uma aposta minha, inclusive, até porque a gente está falando Tocantins, é envolvido, né, com o processo ambiental e etc. Então, sem novidade.
E a outra, eu não tenho certeza do que eu tô falando. Mas é tipo 90% de certeza que caiu sobre feminicídio para bombeiro. Depois dá uma bisurada. Eu acho, se eu não tô falando bobeira, é um trem assim. E esse tema já caiu para Enem, e esse tema já caiu para TRT, e esse tema já caiu para tudo e poderia cair para professor. Por que não? Por que não? Não necessariamente sobre violência contra a mulher, mas de repente a ascensão da mulher no mercado de trabalho, o empoderamento da mulher no século XXI, sei lá, não sei. Mas tem que saber. E uma palavra que entrou, que muita gente não sabe: sororidade. Vou repetir: sororidade. Tá, por exemplo, no dicionário. É nova. Curi, o que eu tenho a ver com isso? Tudo! Você vai fazer uma redação, lá no meio da redação você vai colocar. Diante disso, nota-se que o princípio da sororidade, que é a empatia e compaixão de mulher para mulher, vou parecer da propaganda Marisa, de mulher para mulher, né? Deve ser cada vez maior para que elas se sintam protegidas e tenham um amparo do Estado. Sororidade. Entrou, ó, uma palavra que é nossa agora é nossa, não precisa mais colocar entre aspas na redação. Home office. Agora é nossa. Agora a criancinha vai aprender H de homem, H de humilde, H de helicóptero, H de home office. Não precisa colocar mais entre aspas, porque palavras estrangeiras tem que colocar entre aspas. Só que essa já é nossa. Então não precisa mais colocar. Então, assim, tem coisas que o cara tem que saber. Na hora de separar a sílaba do lado direito, na hora de dividir a sílaba, o tracinho não é embaixo. Até pode colocar embaixo, não tem problema. Se o corretor não for um cara brabo. Porque se for brabo, tracinho embaixo é underline. Eu vou pedir pro Júnior colocar um tracinho embaixo quando ele estiver escrevendo no computador. Ele vai ter que pôr underline. O tracinho é na frente. O tracinho para separar a sílaba é na frente. Na hora de escrever todos os editais, eu tô aqui, ó. Vou provar para vocês. Eu gosto de provar. Desde o início eu tô falando que eu gosto de provar. Tô aqui, ó. Tô aqui, ó. Deixa eu só apagar aqui. Aqui, ó. Alguns que eu já gravei e outros que eu vou gravar. Deixa eu mostrar para vocês os concursos. Vou mostrar para vocês aqui os concursos, ó. DOCA Ceará, que é guarda portuária do Ceará. CADAR, que não sei o que lá, dentista da aeronáutica. CADAR. Tá tudo aberto, tá? Defensoria Pública do Pará, Universidade Federal Fluminense, Assembleia Legislativa do Maranhão, TJ Rio Grande do Norte, técnico e analista, Polícia Científica Paraná e aqui de Goiás, CREA do Rio de Janeiro, Departamento de Edificação do Espírito Santo e ESA. Só aqui, só nesse exato momento aí, saiu nos últimos, sei lá quantos dias. Só agora. E tem mais uma carrada de concurso. Deixa eu te contar um segredo. 70% dos editais já tá vindo com uma nova ordem. Nova ordem, Deus me livre, né? Fala nova ordem, o povo já acha que tá vindo com uma nova característica, né, Júnior? Hoje eu tô usando as palavras erradas, né, Júnior? Júnior, depois eu vou te contar, quando a gente estiver junto, eu vou te contar umas prosas, uns trem que eu já fiz aí. Dando entrevista na Rede Globo, aí usei trem do SBT. Oh, meu Deus do céu. Dentro de um preparatório aí, em vez de usar uma palavra, eu usei outra que remetia, outro preparatório. Então tá, né? Os editais, eles estão saindo com uma nova visão, uma nova perspectiva. Você sabia que vocês não podem mais escrever com letra de forma maiúscula e só reduzir? 80% aproximadamente desses editais que eu falei aqui, de outros que já saíram, já saiu cerca de 40 concursos, tá, gente? Para quem não sabe aí, 3 meses, 40 concursos a nível Brasil, beleza? 3 meses. Só aqui no estado de Goiás foram 6, né, concursos. Então, qual que é o bizu? Eu não sei se vocês sabiam, mas você não pode pegar mais letra de forma, essa letra aqui, ó, essa letra de forma, escrever ela maiúscula e depois só reduzir ela. Não pode. Você tem que diferenciar ela. Tá vendo aqui, ó? Eu não sei o que tá escrito aí pra vocês. Aqui pra mim tá escrito comentários ativado. Tá vendo o Ezinho? Esse Ezinho aí é o Ezinho de forma minúscula. Olha o Tzinho. Olha o A. Olha o D. Olha. Desse jeito, sem ser maiúsculo. Não é só mais reduzir o tamanhozinho. Outra coisa. Pra você que escreve com letra cursiva, igual eu. Letra cursiva. Que segue um curso, né? Letra cursiva. Você não pode mais misturar as letras. Curinho, onde é que tá escrito isso? Gente,
Vamos fazer o seguinte? Anota para depois você pesquisar. Um concurso aqui do meu estado, a OCP, Polícia Civil, a OCP. Tem outros editais, mas esse é fácil de achar. Polícia Civil de Goiás. Lá fala que vai ser cobrado. Polícia Militar de Goiás. PMDF. Pronto. PMDF. Eu sei que tem muita aluno que vai fazer PMDF. Eu sei, eu vi agora ali. PMDF. A OCP. Já vem escrito que vai ser cobrada a legibilidade e a grafia. É diferente. Senão deixava tudo para legibilidade. Por que colocou legibilidade, inclusive grafia? Tá no edital, só no edital. Por que colocou inclusive grafia? Vou falar sobre o Júnior Gel, quer ver? Presta atenção. O Júnior Gel, excelente deputado estadual, um dos melhores do Brasil, extraordinário professor, inclusive é homem. Sou estranho isso aí, não sou, ô Júnior? Sou homem estranho. Demais, Você viu que não é? Você viu que na hora ele fez assim, ó. Você viu? Deixa eu te contar, o edital da OCP, dos últimos concursos, tá assim, ó. Legibilidade. Por que é isso? Legível, gente. Consegui ler. Legível. Constituição. Tô conseguindo ler fácil. Legibilidade. E aí lá no meio do edital tá assim, ó. Legibilidade, inclusive grafia. Aí eu faço igual o Júnior, eu faço igual. Quer dizer que eles não querem só que sua letra seja possível ler, seja para o corretor ler. Ele quer que a grafia, que o desenho esteja bonitinho. Então, letra cursiva tem que ser ela na sua formatação, sem ficar misturando. Letra de forma, sem ficar... Corinha isso zero? Não, eu não falei hora nenhuma que isso zero. O hífen na frente, eu não falei que zero se colocar embaixo. Eu não falei hora nenhuma. Isso não deixa você tirar a nota máxima, só isso. Mas não zera. Vale 30, você tira 29,5. Não zera. Agora, qual que é o perigo? Você tem que tentar pensar o seguinte. Quanto mais eu errar, mais soma. E eu, no final das contas, eu vou dever nota para o próximo concurso. Então, você tem que tentar evitar de errar, né? Se esses negocinhos são errinhos, você tenta evitar de errar. Beleza? Júnior, pode falar, cara, senão não pode falar nunca. Você é assim também, Júnior? Como é que você é? Eu falo demais, mano. rapaz, a aula se deixar, a gente vira madrugada. Nossa, viu por que eu falei 6 horas sem falar, né? Sim. É. Purinha, eu vou deixar você beber água, eu vou comentar rapidinho, porque Tá. hoje o nosso foco é principalmente com você mesmo. Uhum. Mas eu vou comentar, porque teve muitos alunos que entraram em contato comigo pedindo recurso para a prova do Corpo de Bombeiro. E, professor, cabe recurso? Rapaz, o tempo é curto, mas eu tentei organizar recursos para duas questões. Uma delas, e muito aluno, isso não é a primeira vez que isso acontece em prova de concurso, só para o entendimento. O IBGE, ele antes dividia os estados brasileiros em mesorregiões e micro-regiões. No caso do estado de Tocantins, o Rio Tocantins corta a região central do estado, certo? Então, você tinha a mesorregião oriental e a mesorregião ocidental, ok? Não sei se para ti aí aparece o inverso que eu falei oriental ocidental, mas ficou entendido. E as regiões têm as suas... o estado ainda era dividido em micro-regiões. Micro-região do Bico do Papagaio, micro-região de Araguaína, de Palma, aliás, de Porto Nacional, de Gurupi, de Dianópolis e assim por diante. Isso se dava até 2017. Em 2017, o IBGE substituiu essa divisão de mesorregiões e micro-regiões para a nomenclatura de regiões imediatas e regiões intermediárias. Mudou-se a nomenclatura, foi substituído. Só que a prova utilizou a questão ainda na classificação, na divisão antiga, anterior a 2017, que vinha desde 1989, 1990 até 2017. Aí o aluno, muitos alunos entraram em contato e falaram assim, professor, cabe recurso, vamos montar recurso, não se utiliza mais a subdivisão de meso, micro-região. Gente, eu vou dizer, você tem um conhecimento vasto nessa área, mas o meu entendimento é o seguinte, eu entro com recurso contra alternativas, não contra o texto da questão. É claro, eu montei o recurso, exatamente para satisfazer e vai que cola.
Mas o texto da questão já falava na divisão em mesorregiões. E aí as alternativas vinham em cima do que dizia o texto. Por isso, no meu entendimento, se não tivesse o texto citando as mesorregiões para lançar as alternativas, caberia tranquilamente recurso. Isso. Mas o recurso se faz em cima de alternativa e não do texto. Eu falo isso porque tem muitos alunos que estão assistindo a gente agora e eu joguei o recurso no meu Instagram para satisfazer muitos, porque eu não tinha como, pelo WhatsApp, ficar encaminhando para um monte de gente separado. Então, eu joguei lá para a pessoa entender. Mas estou deixando claro aqui que o recurso que você vai utilizar pode ser que ele não seja aceito. Tá. Segunda questão que envolvia recurso. Nós temos... você mora onde hoje, Curirim? Qual cidade? Goiânia. Em Goiânia passa uma BR, não passa? Qual a principal BR que passa ali em Goiânia? Eu acho que a 153 é a principal. Tem outras, mas... Não, sim, mas é 153 mesmo que eu quero pontuar. A 153, qual o nome que a gente chama ela? Eu acho que antigamente falava Belém Brasília. Belém Brasília, exatamente. Pronto, fica tranquilo, você está acertando tudo. O que acontece? A BR-153, ela é conhecida como Belém Brasília. Ela é conhecida como Belém Brasília. Esse trecho que vai para o norte do país é Belém Brasília. Assim ela é conhecida. Mas ela passa em Goiânia, ela não passa em Brasília. Ela vai até Marabá, no sul do Pará, ela não vai até Belém. E, na realidade, ela vai de Marabá, no sul do Pará, até a Ceguá, no Rio Grande do Sul, que fica divisa com o Uruguai. Aí você fica assim, olha, professor, ela passa em Goiânia, Anápolis, ela não passa em Brasília, e ela nem chega a Belém, como é que ela é chamada de Belém Brasília? Mas é porque foi a principal rodovia federal, o principal trajeto de rodovia federal, integrando o norte goiano, sentido a Belém, a partir da construção de Brasília, que iniciou ainda a construção das rodovias, que são chamadas radiais. Quando fala rodovia radial, o aluno fica assim, professor, meu Deus do céu, o que é rodovia radial? Gente, lembra no raio de bicicleta. A bicicleta não tem um miolozinho ali que tem no centro, fica um monte de raio ligando para tudo quanto é lado? Isso é rodovia radial. Esse miolo é Brasília. Todas as rodovias que partem de Brasília, independente do sentido, é rodovia radial. Certo? E todas as rodovias... Aí explica fácil, hein, gente? Chama! Tem que relacionar. E toda rodovia federal que parte de Brasília, obrigatoriamente ela começa com zero. Toda rodovia que parte da capital começa com zero. Se for Goiânia, GO zero alguma coisa, se saem de Goiânia. Se for de Brasília, no caso rodovias federais, é BR zero alguma coisa. Saindo de Palmas, é TO zero alguma coisa. Certo? Então, as rodovias radiais sempre iniciam com zero. No caso da BR-153, ela começa com o número 1. O que significa isso? Rodovias 153, 163, 101, 116. As rodovias que iniciam com o número 1 são todas sentido norte-sul. As rodovias que iniciam com 200 e alguma coisa é tudo sentido leste-oeste. As rodovias 300 ou 400 é tudo na diagonal. Seja nessa ou naquela diagonal. Vai ser 300 ou 400. Pronto, já tem um entendimento. Mas a questão da prova que a Sebrasco fez... Não nada disso. Não, rapaz, Júnior já também é conhecimento. Também é cultura. Olha só o que caiu na questão. E essa realmente cabe recurso. A questão falava da BR-153 e falava que a rodovia Belém-Brasília... Olha o texto da questão. Dizia BR-153, rodovia Belém-Brasília, são rodovias paralelas que cortam o estado do Tocantins. Aí você fica assim, vai, professor, mas a BR-153 é rodovia Belém-Brasília? Não, não é. Ela é conhecida como Belém-Brasília, mas a BR-153, o nome oficial dela é rodovia Transbrasiliana. Não é rodovia Belém-Brasília. Você lembra daquela empresa transbrasiliana? Sim. Que quem andava, ninguém amava? Ninguém ama. Mas... Acho que até hoje tem esse trem. Voltou, não sei se continua, mas eu vi uns olhos mais modernos aí com transbrasiliano, mas nela eu não entro mais não. Foi muito trauma na infância. Mas o que nós temos em relação a essa questão? A esquerda do Rio Tocantins, aqui no nosso estado, passa sentido norte-sul, passa a BR-153. A direita do Rio Tocantins passa a BR-010. A BR-010 é a rodovia Belém-Brasília. O nome oficial dela é rodovia Belém-Brasília. Ela sai de Brasília, ela chega a Belém. Só que no trecho que ela corta o território tocantinense, boa parte dele ainda não está identificada a margem da rodovia como BR-010.
Aqui, identificado a margem da rodovia, só está o trecho interligando o município de Natividade ao município de Silvanópolis. Mas o mapa dela já existe todinho por onde passa em solo tocantinense. Inclusive, foi alterado esse mapa porque recentemente, eu falo recentemente porque foi esse ano, 2023, o governo federal, o governo do estado de Tocantins, ele transferiu a responsabilidade, a administração, de um trecho de rodovia estadual para o governo federal, para dar continuidade, mudar o trajeto da BR-010 em solo tocantinense para ela passar por Palmas. Então, sai de Natividade na região sudeste, onde já é identificado, tá? Eu falo, tem no mapa o restante, mas identificado está de Natividade, Silvanópolis, agora liga Porto Nacional, liga Palmas. E dali vai para Aparecida, Rio Negro, Rio Sono, vai cortando até sair de Tocantins pelo estado do Maranhão. Professor, então existe a BR-010 em solo tocantinense? Existe. E a BR-010 está também no sentido norte-sul, ligando de Brasília a Belém. Exato. Existe a BR-153 em solo tocantinense? Existe. Existe a Belém-Brasília? Existe um 153. Elas são paralelas? Sim. Uma à direita do rio, a outra à esquerda do rio Tocantins. As duas sentido norte-sul. Então, a questão que caiu na prova falando isso, estava correta essa alternativa. Só que lá tinha outra alternativa que falava o seguinte, que a BR-153, ela sai do Pará, que no caso é Marabá, se inicia no Pará e vai até Aceguá, no Rio Grande do Sul. E está correto. Aí quando fala assim, professor, mas ela inicia em Marabá ou ela inicia em Aceguá? Né? A dúvida inicial seria essa. Nossa. Mas, segundo o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, o início dela se dá em Marabá, por incrível que pareça. Então, de fato, ela se inicia em Marabá e vai até Aceguá. Ela inicia no Pará, porque lá, acho que, se eu não me engano, a alternativa nem falava Marabá, mas falava Pará, certo? Então, está correto. Nós temos, nessa questão, duas alternativas corretas. O que eu falo para os nossos alunos? Que ele monte, entre com recurso. Entrou com recurso, se o recurso não for aceito, e ele tem o protocolo do recurso, a argumentação, e se essa pontuação for o fiel da balança para ele estar dentro ou fora das vagas, eu, no lugar dele, judicializava. Eu lembro de já ter passado por isso com uma situação, muitos anos atrás, de um concurso interno da Polícia Militar do Tocantins. Cara, vou contar isso rapidinho e vou deixar você continuar. Olha a situação. Eu estava em casa, no período da tarde, descansando, tranquila, e chegou uma viatura na porta de casa, da Polícia Militar. Aí chegou a viatura, bateu na porta, eu abri e estava lá 2 militares. Ele falou assim, professor, podemos entrar? Eu, claro, né? Como não? Como não? Como não? Eu, professor, nós temos essa questão aqui, e essas duas questões, na realidade, e eu queria ver com o senhor se cabe recurso. Eu olhei as questões, era tranquilo, cabia recurso, era para transferir, para eles pularem de cabo para sargento, mudar de patente, né? Sim. Que era um concurso interno da PM. Aí eu falei, cabe recurso. Tá. Então, vou montar um recurso aqui para vocês. Estou com tempo disponível. Não é porque vocês estão armados, fardados, a viatura está na porta, não é por isso. Montei o recurso ali para eles rapidinho. Aí eu montei, coloquei no nome de um deles e falei com o outro. Qual é o seu nome para eu colocar aqui? É o número da inscrição? Ele falou, não, professor, não precisa não, ele já está fazendo. É o mesmo, as mesmas questões. Eu falei, moço, já estou aqui, só vou alterar os dados e você entra também. Não, professor, não precisa. Tá bom? O que aconteceu? Eu falei com eles o seguinte, vocês primeiro levem essa argumentação para o coronel, que está à frente da comissão do processo seletivo, para resolver internamente. E afirme a ele o seguinte, coronel, eu entrei com recurso, e eles entraram e o recurso não foi aceito. Por isso que eu estou falando isso. Quando me procuraram que o recurso não foi aceito, eu falei com eles, agora você procura o coronel e fala para o coronel o seguinte, olha, coronel, o recurso está aqui, a banca não quis aceitar, eu gostaria que que o senhor, né, pudesse retificar em relação a isso, porque eu não vou perder a ascensão de patente porque a banca não quer reconhecer um erro. Eu vou judicializar e fica ruim para a corporação e até para mim entrar na justiça contra a corporação. Eu não quero essa mancha. Mas eu também não vou perder essa patente porque eu tenho direito a ela. Aí o coronel, de bom senso, sensato, virou para ele e falou assim, não, olhou a questão, olhou a argumentação, tinha um entendimento e falou assim, não, você está certo, a questão realmente foi equivocada. Quem avalia na banca não sou eu, mas foi equivocada. Eu vou fazer a retificação e você vai entrar na lista. Aí o outro militar que estava com ele, coronel, e eu? Aí o coronel olhou e perguntou assim, você entrou com recurso?
Se você não O cara entrou com achou que o recurso, recurso de um ia valer para todos. exatamente. Você não entrou com recurso, você não tem direito. Aí esse militar veio me procurar. Quando veio me procurar, a primeira pergunta que eu fiz a ele: você entrou com recurso? Aí ele se calou e eu falei assim: então faz o seguinte, agora você está com seu colega aí, pega e presta logo continência para ele, porque ele é sargento, você é cabo. Rapaz, Não, que sabe? maldade, Júnior. Não, mas é para aprender, cara. Ele foi doloroso comigo, entendeu? Ele foi duro na palavra, dizendo, não, professor, não precisa. E foi do jeito militar, né? Falei, bicho, aí eu não quis nem argumentar com ele. Mas é para ele entender que o recurso vale a pena. Por mais que você fale assim, tem muita gente que já está entrando, faça a sua parte. Não fique perguntando se o outro vai entrar ou deixar de entrar. Faça a sua Fã de recurso. parte, certo? Eu sou fã de recurso. Eu também. E espero realmente, a da BR-153 cabe sim, a outra não caberia, mas organizei ali, ajudei os meninos, se vai que cola, né? O não já tem, vai que entra o sim. Mas vamos lá. Vou deixar você continuar aí com a excelência de aula, porque eu também estou aqui para Ah, que aprender. isso. Eu aprendi um monte aqui que eu não sabia, sério. Sabe, de onde sai ou não. Eu não sabia. Não sabia a referência de onde. É 153, porque não tinha referência nenhuma. Teve, GO teve, sim. é, TO sim, mas. sim, Curirinha, teve uma questão que uns alunos vieram falar, professor, eu acertei por causa daquela explicação. Porque a gente, isso aí é conteúdo de geografia normal, não é do Tocantins, mas a gente explica esses detalhes, porque vai que necessita um dia. E teve uma questão, não lembro se foi do município de Arapoema, era um município que você saía da BR-153 e ia sentido ao Rio Araguaia, certo? Para você chegar nesse município. E a prova foi do concurso municipal. Aí, nessa questão, na questão regional que tinha no município, tinha uma questão que perguntava assim: qual rodovia que interliga a BR-103 ao nosso município? Quem é da cidade sabe, mas quem é de Mas, fora se perde. hum, Aí teve aluno sabe que nunca. veio falar comigo assim, professor, você acredita que eu acertei por causa de uma explicação tua em relação à numeração de rodovia? E eu falei, por quê? Ele, não, professor, porque a rodovia ali da BR para o Rio Araguaia é sentido leste-oeste. E nas alternativas só tinha uma TO que começava com 200. Então, Nossa! acertei a questão. Tá entendendo Nossa, aí? cara! Mas se tivesse duas, ele Não! ia, tinha 50% de chance. Uai, pô, eu tenho 12 anos que eu dou aula para concurso, velho. Você tá doido. E assim, acaba que. É óbvio que eu não tenho domínio de área, até porque são muitos estados, né? Se eu for ter domínio de área de todo estado, você tá doido. Aí haja o tamanho de cabeça aqui para guardar, né? Já é grande. Mas esse tipo de dica ela é importante, hein, cara? Eu falo assim, porque é o que cai na maioria dos concursos, não só para Tocantins, mas no estado de Goiás cai também, referência relacionada à rodovia, BR, a GO, né? GO cai, nossa GO, né? Então, importantíssimo, eu não sabia, sério, aprendi mesmo, bom demais isso. Manda aí Não, que eu quero show de aprender bola. agora. Tá, vamos fazer aqui. É 1 hora, né? Eu acho que o Instagram corta, não corta? Não, cortava. Ah, não Mas corta eu mais. pedi autorização porque hoje era você, aí eles falaram, não, pode prosseguir um pouquinho mais. Chama, tá vendo aí, gente? Ó. O povo colocando coraçãozinho aí, ó. Deixa eu falar um negócio. Ó, gente, inclusive, se eu fosse vocês, eu colocar a pressão pro Júnior pra gente fazer um aulão junto. Quem acha, depois enche lá o direct dele lá, vai marcar um aulão aí, ó. Senhor é de Palmas, né, Júnior? Eu moro em Palmas. Aí, ó. Já marca aí, gente. Já coloca pressão no Júnior aí pra gente Ó, fazer um então, aulão. deixa eu até aproveitar, já vou colocar pressão em você. Esse sábado, galera, esse sábado eu vou fazer um aulão. Eu vi. Vou fazer um aulão para Eu, vocês aqui em Palmas, eu lá no vi. Global Preparatório. Você fala assim, professor, tem muito espaço lá? Não tem, não. A sala é pequena. É porque eu ia fazer um aulão no sábado, em parceria com o pessoal com o Antônio, com o pessoal do Sim. GPS. Eles falaram um monte de cidades. E aí eu pontuei Porto Nacional, porque o Antônio já tinha me chamado para ir para Porto. Aí me mandaram mensagem, acho que ontem, no fim da tarde, falando, ó, foi cancelada lá, não sei qual foi o motivo. Aí eu falei, não, então vou fazer logo aqui em Palmas. Já tinha reservado a tarde, não vou ficar perdido, né? Vou Sim. fazer aqui em Palmas. Você está convidado, meu Coribinho. Sábado assim eu não consigo tão rápido, mas. Não, mas vamos organizar aí pela frente. Não, vamos, vai dar bom, vai dar bom. Excelente. Pessoal, então retomando aqui, muito bom, excelente aí tudo que foi dito. Ó, inclusive, posso dar um bisu aí pra galera? A gente falando de
Stories, a atualidade e etc. Vocês podem usar na redação, gente. É óbvio que assim, você tem que usar com muito cuidado, até porque o corretor nem sempre é do seu estado, então tem que tomar um cuidadozinho. Se ele não tiver conhecimento, dificilmente o corretor pesquisa, tá? Eu quero até entrar nesse assunto aí com vocês. O fato de você ganhar o corretor, seja com a letra, seja escrever nas 30 linhas que eu já falei para vocês, seja com o tipo de linguagem ganhar, isso tudo é bacana e etc. Por quê? Porque ele não necessariamente vai ter que pesquisar para poder ver letra bonita, letra feita de forma correta, ele não tem que pesquisar. Ela é como é, né? Agora, citação, que é algo que todos precisam, citação. Citação é o quê, Curirim? É aquilo que vem de fora. Aquilo que vem de fora. Se eu for usar a Constituição, e eu sou apaixonado, mas eu vou fazer para educação, Curirim. Uai, todos os legais perante a lei, artigo 5º. Gente, ela é para educação, ela é para, sei lá, para tribunal, para polícia. Todos os iguais perante a lei serve para mim, serve para minha filha de 5 anos, serve para o Júnior, serve para tudo. Tá? Então você pode usar na sua redação que todos são iguais perante a lei. Qual que é esse artigo? Ele é artigo 5º. É um artigo coringa, tá? Todos os temas é possível que você consiga contextualizar com o artigo 5º. Ah, mas esse aí é pobre, Corinho. Todo mundo usa ele e sabe disso. Tá, mas tem um que muita gente não usa. O sexto. O sexto, ele garante tudo. Tudo. Ele é pequenininho. Pequenininho. Se eu pegar aqui, você vai ver. Ele é pequenininho e ele garante como direito a moradia, educação, segurança, saúde, maternidade, alimentação. Garante tudo. Sexto, pequenininho. Então, se o quinto você acha que é batido, usa o sexto, pô. E tem dois aí que também é coringa, que dá para vocês darem para tudo. Tudo. Educação, polícia, tribunal e tudo, tá? Que é o artigo 1º, tá? Se for pegar um inciso aí, né? Terceiro. Artigo 1º, umzinho. Que é a dignidade da pessoa humana, dá para você usar na redação. Agora eu aplico isso, se vocês quiserem. E o artigo 3º, que fala que deve se promover o bem de todos. É um direito o bem do professor Júnior Gel, é um direito meu bem, é um direito seu bem que está aqui na aula. É um direito o bem de todos, é uma garantia o bem de todos, independente de cor, sexo, raça, religião, nas formas da lei. Porém, como que eu uso isso? Caiu sobre, sei lá, a gente vai ter SEDUC aqui, TO, caiu sobre bullying na sala de aula. Você pode começar falando, de acordo com o artigo 3º da Constituição Federal, é garantido o bem de todos como direito, de forma indiscriminada. Contudo, verifica-se que nem sempre isso ocorre ao se notar casos de bullying evidenciados, principalmente em escolas públicas brasileiras. Ponto. Logo, deve-se evidenciar que medidas devem ser feitas por parte da família, com mudança cultural, além da própria escola, mostrando os princípios que o bullying pode causar de forma na saúde do indivíduo, do adolescente, da criança, sei lá. Então, observe como é ser o bem de todos para um tema de bullying. E se fosse crise hídrica? De acordo com o artigo 3º, é previsto, é garantido o bem de todos de forma indiscriminada. Ponto. Estou fazendo só parecido, eu não faço idêntico. Porque idêntico o papagaio decora. Idêntico qualquer um decora. Então, eu estou fazendo parecido. Só para poder mostrar para o corretor que eu entendi o artigo 3º. Não é que eu decorei. Curim, você decorou a forma parecida. Tá, mas ele não precisa saber, ué. Eu não preciso saber que eu decorei a forma parecida. Corretor, ô Júnior, tá vendo o jeito que eu ensino, mano? É isso que eu falo. Eu ensino pro cara, um cara que trabalha o dia inteiro, o cara que é mecânico, que quer ser, o cara que é professor e não tem tempo para poder estudar. Não é pro cara ser escritor. Eu não quero, eu não dou conta. Desculpa, eu não dou conta. Escritor não dou conta. Não dou conta. Pra ser professor, não dou conta. Agora, para passar, meu amigo, esses bizus todos te ajudam. Inclusive, falando de bizu que ajuda, então vamos lá, artigo 3º para crise hídrica. De acordo com o artigo 3º é garantido o bem de todos. Contudo, em várias regiões no Brasil, esta lei não é evidente. Ao se notar casos de crise hídrica. Já coloquei o tema na segunda frase. Aí a terceira frase eu apresento um fechamento. Tá, mas o que eu queria falar para vocês é o seguinte. Eu costumo falar que tem algumas palavras na redação que elas são como filtro do Instagram. É para parecer que é bonito. Filtro do Instagram. Vocês acham mesmo que o Júnior tá sem filtro? Tá não, tá usando filtro. Presencial, não parece o Arnold Schwarzenegger igual ele tá aparecendo aí não, mano. Mas eu fico... Entendeu? Ali, Você então pelo menos me achou bonito. Coisa boa, hein?
Não. Achei um cara simpático, ó, simpático. Ó, o Júnior foi na teoria de neurolinguística, gente. Isso aí, ó, tá vendo? Que se usou como referência. Ó, e como é que a gente faz isso na redação? Faz assim, ó. Quando eu uso o termo assim, ó, vou dar um exemplo. Os alunos que estão aqui hoje, nessa aula, são os melhores do Brasil. Beleza? Afirmei. Show. Mas não, uma afirmação bacana. Agora, vale ressaltar, entre várias características, que os alunos que estão aqui hoje são os melhores do Brasil. Opa, peraí. Vale ressaltar, vale destacar. Vale ressaltar, destacar, tá? Vale ressaltar entre as várias características que os alunos que estão aqui são os melhores do Brasil. Você sabe o que eu causei na cabeça do corretor? Que eu tenho um monte de informação, mas eu quero destacar que os melhores alunos estão aqui nessa aula hoje. Aí o corretor olhei e fala, mano, ele tinha muita coisa para escrever, ela também. Mas não cabia, né? Só 30 linhas. É massa. Entendeu, linha de raciocínio? Você tem que causar. Você sabe qual é a conjunção que eu começo no segundo parágrafo? Por mim. Eu tive a oportunidade de fazer uns concursos, ser aprovado, etc. PMTO. E, ó, PMTO, primeiro colocado é aluno meu. Vitor, nome dele. PMTO do último concurso. Primeiro, 01. Primeiro. Bombeiro, não sei, né? Ele não saiu. Vamos esperar os próximos aí. Mas PM foi. Tem até o vídeo dele me agradecendo. Deixa eu te contar um segredo. Você tem que tentar entrar na mente do corretor. Eu vou falar algo que eu acho que eu nunca falei numa live para muita pessoa. Só coisa mais restrita, sala presencial. Mas nada que vai prejudicar o senhor, não, tá? Sou eu que estou falando aqui, não vai prejudicar, não. Eu vou falar como ex-corretor das bancas. Beleza? A banca FGV, por exemplo, ela está pagando em torno de R$ 5,20 por cada correção. A banca FGV, por exemplo. Cada banca ela tem um valor que ela paga para os corretores. Um corretor ele ganha então 5,20 por cada correção, aproximadamente. Para ele ganhar um dinheirinho sem redações, ele não ganha. R$ 520. Tem que ficar o dia inteiro para corrigir sem redações. Olha onde eu quero chegar. Se você dificultar para o seu corretor que ganha R$ 5,20, ele vai fazer o número 2 e andar para a sua redação. Por quê? Porque é R$ 5,20. Aqui em Goiânia a gente fala o termo, eu não vou falar em respeito ao Júnior. Mas fazer o número 2 aí e andar para a sua redação. Ou seja, você tem que tentar agradar ele com alguma coisa que chame a atenção. Usar termo como é notório é pobre. Se é notório, você não precisa escrever. Ué. Todos sabem que no Brasil, mas todo mundo sabe, ele também sabe. Agora eu vou mostrar três que são horrorosas. No mundo em que vivemos, só tem prova de concurso no mundo em que vivemos. Marte nunca teve um concurso até hoje. No mundo em que vivemos. Outra coisa, vivemos está em primeira pessoa do plural, você não pode usar na sua redação. Quem vivemos? Nós. Você não pode usar. Desde os primórdios. Então quer dizer que nasceu Adão, Eva e você. Como você sabe que é algo desde os primórdios? Na história. Não, para. Que mais? Teve uma vez que fui dar uma entrevista. Eu acho que, não sei se foi em Tocantins. Foi numa emissora aí famosa. Aí o cara falou bem assim, ó. Enchendo a bola, né? Enchendo a bola. Fingindo que é. Ele falou bem assim, ó. O melhor professor do Brasil e do mundo. Enchendo a bola. Mas ele encheu a bola errado. Porque se é o melhor professor do mundo, ele tá falando da minha pessoa, no caso, tá, gente? Não foi eu que falei, não. A honra e a glória é sempre de Deus. Eu sempre falo isso. Mas foi encher minha bola. E aí ele quis agradar falando isso. Melhor professor de redação do Brasil e do mundo. Se ele tivesse falado só o melhor professor de redação do mundo, o Brasil está dentro do mundo, sim ou óbvio? Vamos supor que cai um tema relacionado à pandemia. A pandemia atingiu economicamente, na área da saúde, todo mundo. A pandemia atingiu economicamente na área da saúde o Brasil e o mundo. Eu tenho Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, planeta Terra, Brasil, Plutão. Não, gente. Ou eu uso mundo ou eu uso Brasil. E aí posso falar um segredo para você? Nenhum tema a nível nacional, é óbvio, cobra a ideia de mundo. Nenhum tema. Nem delegado federal que está ganhando 35 mil por mês ganha
ou ganho, fala acerca de mundo. O tema é sempre Brasil, pô. Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Não tem que pensar em falar mundo. Seduc-TO, só tem Tocantins no Brasil, pô. Nos Estados Unidos não tem Tocantins. Entendeu a linha de raciocínio? Então, não tem lá, no mundo, várias são as percepções acerca das pessoas em situação de rua. No mundo? Mas e no Brasil? É no Brasil e no mundo. Então é só Brasil. Então, é notório, todos sabem, no Brasil e no mundo, desde os primórdios, exclamação, interrogação. Se o candidato colocar uma interrogação, uma pergunta na redação desse concurso, sabe quando ele vai responder? No próximo concurso, porque não vai ser aprovado. O corretor vai escrever lá assim, ó, vai responder, mas só no próximo. Não existe colocar interrogação. Por fim, o cara chega na conclusão, ele, por fim. Não, mas é conclusão. Conclusão é por fim mesmo, mãe. Conclui-se, ainda bem, né? Porque é conclusão. É a mesma coisa eu e o Júnior dar tchau, aí. No final é óbvio. Diferente seria a gente dar tchau no início, mas no final tem que dar tchau mesmo. Entendeu, Lente? Então sai fora de palavras que são clichês, que é batido, que todo mundo usa, eu já usei. Atualmente, você falou do passado? Porque se não tiver falado do passado, é óbvio que é atualmente. Hoje em dia, você falou do passado? Se não tiver falado do passado, é hoje em dia. Não tem que falar assim, hoje em dia, as pessoas têm cada vez menos empatia com o próximo. Tira hoje em dia, tira hoje em dia. As pessoas têm cada vez mais empatia com o próximo. Para que hoje em dia? Agora, se fala lá, o século XVI mostrou discriminação. Ponto. Hoje em dia, aí sim, que eu falei do passado. Entendeu? Agora, o que eu ia falar para vocês sobre ganhar o coração do corretor é com aquela que eu falei, vale destacar, e uma que eu uso no segundo parágrafo. Olha que loucura. Rapaz, eu faço explodir a cabeça do corretor. Isso é psicologia. Isso é psicologia. E eu provo. Eu provo que é psicologia. Primeiro, eu vou falar o que eu uso. Depois eu vou entrar na sua mente com psicologia. Vou entrar na mente do professor Júnior Gel. Presta atenção. Primeiro eu vou falar o que eu uso. Segundo parágrafo, eu uso a palavra mormente. Vou explicar. Mormente, para iniciar. Mormente. Mormente é primeiramente. Em primeiro lugar, a princípio. Isso é mormente. É feio para mim. No dia a dia eu não falo. Ô, amor, mormente eu quero comer uma picanha. Não falo. Falo, amor, primeiro vamos lá no lugar lá comer de picanha. Aí depois eu falo, né? Mas eu não falo mormente. Mormente eu vou tomar um banho, depois eu vou para a igreja. Não falo mormente. Mas para o corretor isso é lindo. Que é a mesma coisa primeiramente. E o desenvolvimento é para tratar do primeiro argumento. Então, primeiramente ou mormente. Mormente é lindo. E aí eu te digo mais. Mormente está no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. O cara que é formado em letras foi obrigado a ler Machado de Assis. Quando ele lê mormente na sua redação, ele causa um princípio de nostalgia, volta na faculdade dele e vem para sua redação de novo. Por R$ 5,20, você ganhou o coração dele e eu já passei por isso. Eu sou esse corretor, pô. Eu já passei. O cara usou uma palavra e falei, nossa, mano, que massa. Não, top. Vamos lá. É óbvio que eu já fiz isso. É óbvio. Corretor que nunca fez isso, que joga a primeira pedra, a primeira caneta. É óbvio que eu já fiz isso. Mas eu vou entrar na mente sua. Presta atenção, vou entrar na mente do professor Júnior Jogo vai responder. Ele vai responder. Ó, chapado, ó. Presta atenção. Júnior, responde para mim. Quem não tem cão caça com gato. Como gato. Como gato. Porque ninguém coloca gato na coleira para caçar. Então quem não tem cão caça como gato. Ou seja, se vira. Se vira. Hoje é domingo. Aquele dito. Hoje é domingo. Como é que é? Hoje é domingo, pé de cachimbo. É assim, o cachimbo é de hoje. Né? Na verdade, não é hoje é domingo, pé de cachimbo. Porque não existe uma árvore que dá cachimbo. Hoje é domingo, domingo é um dia bom na época, né? Dos antigão lá, antes do Júnior Gel, o Júnior já é novinho. Antes, lá no. Hoje é domingo, de pedir cachimbo. Por quê? Porque é um período massa, um final de semana para fumar. Aqui em Goiânia a gente tem a 44, que vende umas roupas bem baratas, tipo Brás lá em São Paulo. E aí a mulher chega aqui e ela vai comprar uma blusa que não tem uma manga. Ela não tem uma manga. Ela só tem uma manga, ela não tem a outra manga.
A mulher, ela vem aqui e compra essa blusinha e ela chama ela de blusa mula manca. Só tem uma manga é nula, nula, nula manga. E a mulher chama de mula manca. Quando alguém é muito parecido com você, o que o povo antigão falava? E aí a gente foi passando por isso. Você é cuspido e o que, Gel? Cagado cuspido. Cagado cuspido. Aqui a gente fala cuspido escarrado. Esculpido em Carrara. Você é tão perfeita a obra do seu pai, da sua mãe, de alguém aí, do seu vizinho, que você é esculpido em Carrara. É algo precioso. Batatinha, quando nasce... Ó, jura, ele não tá com medo de falar, porque sabe que tá tudo. Espalha a rama pelo chão. Espalha a rama, porque ela é ramínea, igual melancia. Espalha a rama pelo chão. Porém, o que isso tem a ver com redação? Tudo. Tudo. O Júnior só falava assim, você que está me assistindo só falava assim, eu, há alguns anos atrás, falava assim, porque nós aprendemos, entrou na nossa mente, a gente fez um negócio chamado looping. Na redação, se você começa a usar hora mais, hora menos, palavras que são preciosas, você causa looping na cabeça do leitor e fala assim, nossa, cara, esse cara... Lá no final de cada parágrafo, você vai usar uma conjunção, um conectivo que conclui. No final do parágrafo. Assim, nota-se a importância de políticas públicas. Logo, é importante a participação do Estado. Você não vai usar essas palavras? Desse modo, as pessoas devem ter mais respeito. Você vai usar no finalzinho dos parágrafos. Em vez de usar logo, assim, desse modo, você vai usar o quê? Destarte. Vou repetir. Destarte. Destarte. Curirim, o que é destarte? Logo. Logo. Só que é olhar em pessoa feia, melhora um pouco. Entendeu, linha de raciocínio? Então, hora mais, hora menos, você tem que fazer looping na cabeça do corretor. O corretor fala, rapaz, a redação do cara tá simples, tá? Mas ele tem uma linguagem massa. Já percebi que a estética dele tá bacana. Gostei, ele fez muita linha. É difícil dar menos de 80% pra esse cara, hein? O cara tá bravo. Você vai ganhando o coração do corretor. Tentar fazer uma redação do início ao fim na tora é caveira, você não passa em nada. Passa nem pra nada. Nem pra psicólogo vegetal. Não existe esse curso não, por isso que eu falei, viu, gente? Não passa não. Ok? Então pensa nisso. Júnior, por mim, cara, é isso aí mesmo, é essa parada mesmo. Você, fazendo uso desses ditos populares, né? Sim. Que na realidade não é esparrama, e sim espalha-rama. E fez lembrar que lá em Monte do Carmo, eu sou de Monte do Carmo, Sim. mas no médico a gente ia nascer em Porto Nacional e voltava para Monte do Carmo. 40 quilômetros. Ele sai de Porto sentido ao Jalapão, a primeira cidadezinha é Monte do Carmo. Ah, Mas legal. lá, não, minha esposa por coincidência, ela tem primos lá. Ela é de Guaraí, mora em Palmas desde o início de Palmas, mas tem primos em Monte do Carmo e ela ia para lá na infância. Aí ela falando assim, Júnior, sabe o que me lembra muito Monte do Carmo? É falar, olha o bom português. Você vai se tornar culto agora. Lá em Riba, vincular. Lá em Riba. E qual que é a outra? Vincular. O que é isso? Isso eu não sei não. Bem acolá. Tá entendendo? Rapaz. É mesmo, lá em cima, bem aqui perto, né? Bem ali perto. Mas vincular é ótimo. É cultura. Monte do Carmo é cultura. Não, deixa eu trazer uma novidade aqui que o pessoal não sabe. Eu garanto que não sabe, a não sei que seja um meu. Se fala um meu, sabe, tal. Usar etc. Goiás usa, Minas usa, São Paulo usa, Tocantins usa. Usa, etc. Só que etc. é a coisa mais errada de usar da vida. E eu provo. Eu provo. Eu vou provar. Eu gosto de provar. Falei desde o início que eu gosto de provar as coisas que eu falo. Então tá. Artigo 3º. Eu sei o que fala, tá, gente? Eu sei o que fala. Artigo 3º, inciso 4º. Eu sei o que fala, tá? É artigo 3º, inciso 4º.
Artigo 3º, inciso 4º. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Aqui não fala promover o bem de todos, independente, né, de cor, sexo, raça, religião e etc. Não fala etc ali. Se eu pegar a Bíblia ali, não fala assim, Jesus multiplicou pães, peixes e etc. Você sabe por quê? Porque etc é uso nosso. É Goiás, é Tocantins, São Paulo, Minas, Mato Grosso, eu acho que usa também. Algum lugar. Mas, ó, o lance seguinte: se chegar a 1000 pessoas aí, o Júnior vai rapar o cabelo dele. Falou: ó, o lance seguinte. Deixa eu Assim, desligar logo isso. vou acabar a aula, né? Fala. O lance é o seguinte: etc. não existe. Se você pega um corretor, por exemplo, do Sul, né? Todo lugar do Sul que sabe que etc. não. Você sabe por quê? Porque o C do etc. é coisa, entre tantas ou entre outras coisas. E eles não sabem o que é coisa, não. Gente, eu dou aula, já dei aula, Porto Alegre, já dei aula, Novo Hamburgo, já dei aula. Eu sei o que eu tô falando. Eu sei o que eu tô falando. Eu estive em sala de aula e falei assim, isso é trem, né? Falar muito trem. Trem, não sei o quê. Aí, bah, professor, mas o senhor fica falando trem? O que é trem? Eu falo, cara, trem é uma coisa que a gente. Aliás, coisa, eu ficava falando coisa. Ficava falando coisa. Coisa. Ô, bah, professor, o que é coisa? O senhor fica falando coisa o tempo todo. Eu falo, cara, coisa é um trem que a gente usa lá em Goiânia. Aí ele falou assim, ó, tá, mas trem? Então quer dizer que eu vim pro curso de coisa? Porque coisa é trem? Eu falei, não, você veio de metrô. Não, trem é outra coisa. Você observa que não tem referência, trem, coisa, não tem. E se coisa não é referência para os caras, vocês vão fazer, por exemplo, FGV. Onde que fica a Fundação Getúlio Vargas? Não é em Tocantins. Não é em Tocantins. Aí você faz esse do TO e o cara que vai corrigir você não é em Tocantins. Aí você usa etc. Você pega um cara do Sul. E aí? Ele vai tirar nota, porque não é norma padrão culta da língua portuguesa. Aí você vai fazer para mim PMDF, a OCP. A OCP não é do Distrito Federal, não, pai. Não é. E aí você cai com o cara do Sul. Usou, etc. Ferro de novo. Então você tem que tentar entender que existe